Caríssimos irmãos e irmãs, nesse episódio do SacraCast, onde nós unimos fé, razão e curiosidades em busca pela verdade. Então hoje nós iremos adentrar em um dos temas mais intrigantes e profundos da história da humanidade. Então, se você está chegando agora, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com as pessoas que desejam ter essa experiência de uma resposta mais profunda e necessária sobre esse conteúdo. Pois esse é um dos temas que mais intrigam na humanidade, que seria o Santo Sudário de Turim e o Sudário de Oviedo, que são dois tecidos milenares que, segundo a tradição, teriam envolvido o corpo de Jesus Cristo após a sua crucificação. Mas o que a ciência, a história e a teologia têm a dizer sobre esses artefatos? Seriam eles autênticos? O que eles revelam sobre a paixão e a ressurreição de Jesus Cristo? Então, prepare-se para uma jornada que vai muito além do superficial, explorando detalhes científicos e que, entre outras coisas que são extremamente necessárias de serem discutidos aqui. Então, primeiramente, vamos começar com o Santo Sudário de Turim. Talvez o artefato religioso mais estudado do mundo, que é o tecido de linho com cerca de 4,4 metros de comprimento e 1 metro de largura, mais ou menos. Pois ela traz a imagem de um homem crucificado com marcas impressionantes de ferimentos. Mas como é que ela chegou até nós? O sudário ele aparece na história em 1357 na França, mas sua trajetória ela pode remontar ao século I, pois há teorias que ligam os Cavaleiros Templários até o Império Bizantino. Em 1578, foi transferido para Turim, na Itália, onde permanece até hoje. A figura do sudário mostra um homem com ferimentos consistentes com a crucificação romana. Marca de flagelo, coroa de espinhos, ferida no lado e perfurações das mãos e pés. O que mais impressiona é o nível de detalhe anatômico. É algo inexplicável para a tecnologia da época. Então, como é que essa imagem foi formada? Primeiramente, que não há pigmentos ou tinta no tecido, pois estudos sugerem que a imagem é o resultado de uma desidratação ou oxidação das fibras do linho, como se ela tivesse sido queimada por uma breve e intensa emissão de energia. Mas o que poderia causar isso? A ciência tem se debruçado sobre o sudário de Turim há décadas. Vamos explorar algumas descobertas fascinantes. Primeiramente, em 1998, temos 88, na verdade, 1988, temos a datação por carbono 14, que então os testes de carbono 14 sugeriram que o sudário era da Idade Média, que ele era entre o ano 1260 e 1390 depois de Cristo. No entanto, tem críticos que apontam que a amostra testada pode ter sido contaminada ou pertencer ao remendo feito por um incêndio no século XVI. Estudos mostram que um homem do sudário tinha cerca de 1,80 m de altura e apresentava ferimentos consistentes com a crucificação descrita nos evangelhos. As marcas de flagelo, por exemplo, correspondem a um chicote romano com aquelas bolinhas de metal. E também testes revelaram a presença de sangue humano no tecido, com traços de bilirrubina, que é uma substância associada a traumas extremos. Além disso, o sangue é tipo AB, que é muito comum no Oriente Médio. Então, pesquisadores descobriram que a imagem do sudário contém informações tridimensionais, algo que é impossível de ser reproduzido com técnicas medievais. Isso sugere que a imagem foi formada por um processo único e literalmente inexplicável. E também poderíamos falar do sudário de Oviedo, que é um tecido menor. Ele foi guardado na Catedral de Oviedo, na Espanha. E a tradição diz que esse véu cobriu o rosto de Jesus após a sua morte. E o que a ciência e a história nos dizem sobre ele?
O Sudário de Oviedo tem uma trajetória documentada desde o século I. Segundo a tradição, foi levado de Jerusalém para a Espanha no século VII e fugindo da invasão persa. E sua presença em Oviedo é registrado desde o século IX. E o tecido apresenta manchas de sangue que coincidem com as do Sudário de Turim, pois os estudos mostram que o sangue é o mesmo tipo de sangue, que é o AB, e que os padrões dos ferimentos são consistentes com a crucificação. Então, temos pesquisadores que compararam as manchas de sangue nos dois tecidos e concluíram que ambos podem ter coberto a mesma pessoa. As marcas do Sudário de Oviedo correspondem às do rosto do homem do Sudário de Turim. E além da ciência, os sudários têm um profundo significado teológico também, pois eles nos lembram da paixão de Cristo e da realidade histórica de sua morte e ressurreição. As marcas dos sudários coincidem com os relatos nos evangelhos. A flagelação, a coroa de espinhos, a crucificação e a ferida do lado. Para os cristãos, esses artefatos são uma prova tangível do sofrimento de Deus. E a formação da imagem do Sudário de Turim parece ter sido causada por uma breve e intensa emissão de energia, que pode ser vista como sinal de ressurreição. Afinal, a ressurreição de Cristo foi um evento único e sobrenatural. E os sudários desafiam a ciência e fortalecem a fé. Eles nos lembram que a verdadeira fé não tem medo da investigação científica, pois ambos os lados buscam a verdade. E um dos aspectos mais fascinantes do Santo Sudário de Turim é a forma como a imagem foi impressa no tecido, pois, como vimos, não há pigmentos ou tintas, e a imagem parece ter sido formada por uma breve e intensa emissão de energia. Então, primeiro ponto. Alguns cientistas e teólogos sugerem que a imagem do sudário foi formada no momento da ressurreição, quando o corpo de Cristo desmaterializou-se, atravessando o tecido sem desfazê-lo. Essa teoria é apoiada pelo fato de que a imagem não está distorcida, como seria esperado se o corpo tivesse sido simplesmente removido do tecido. A formação da imagem também ela pode ser vista como sinal de energia divina, liberada no momento de ressurreição, como diz o Evangelho de Mateus, que houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Esse evento sobrenatural pode ter causado uma impressão da imagem do sudário. A ideia de que o corpo de Cristo pode atravessar matéria sem destruí-la, que também é encontrado em milagres eucarísticos, por exemplo, no milagre eucarístico de Luciano, que é uma hóstia consagrada que se transformou em carne humana, e o vinho em sangue. Tem estudos modernos que confirmaram que a carne é tecido cardíaco e o sangue é tipo AB, que é o mesmo encontrado no Sudário de Turim e no Sudário de Oviedo. E além desses milagres, além do Sudário, há outros milagres e fenômenos que reforçam a crença na ressurreição de Cristo. Quem se lembra, por exemplo, o milagre do sal em Fátima? Quem pesquisou, quem viu na internet, quem foi pesquisando? Pois durante as aparições de Nossa Senhora em Fátima, em Portugal, cerca de 70 mil testemunhas relataram ver o sol dançar no céu, mudando de cor e girando rapidamente. E esse evento é conhecido como o Milagre do Sal, e foi interpretado como sinal de poder divino e da realidade sobrenatural. E também temos o Milagre Eucarístico de Buenos Aires, que aconteceu em 96, que é uma hóstia consagrada, que ela foi encontrada e profanada e colocada em água para se dissolver. Mas em vez disso, transformou-se em carne humana.
Estudos realizados pelo Dr. Frederick Zugba, renomado patologista, confirmaram que o tecido era do miocárdio, que é o músculo cardíaco, e ela apresentava sinais de sofrimento extremo, como se tivesse sido esmagado. E também temos a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que ela impressiona o manto do São Juan Diego, que é um outro mistério que desafia muito, mas muito mesmo a ciência. A tilma, feita de fibra de cacto, deveria ter se deteriorado há séculos, mas ela permanece intacta. E tem muitos estudos que revelaram que a imagem não foi pintada por mãos humanas, em que os olhos da Virgem refletem cenas que só poderiam ser vistas com a tecnologia moderna. Também temos mais um milagre, que é a luz da Páscoa em Jerusalém. Todos os anos, no Sábado Santo, ocorre um fenômeno na igreja chamado do Santo Sepulcro em Jerusalém, que é uma luz misteriosa que ela surge no túmulo de Cristo, acendendo velas e lamparinas. E esse evento, testemunhado por milhares de pessoas, é visto como sinal de ressurreição de Jesus. Então, todos esses milagres e fenômenos apontam para uma verdade central da fé cristã. Então, a ressurreição de Cristo, como diz São Paulo, se Cristo não ressurreição, é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. A ressurreição não é apenas um evento histórico, mas é uma garantia de nossa própria ressurreição e vitória sobre a morte. A ressurreição de Cristo é muito diferente de qualquer outro evento na história, pois não foi uma simples reanimação de um cadáver, mas uma transformação gloriosa. O corpo de Jesus não estava sujeito às limitações físicas, pois ele poderia atravessar paredes e aparecer em diferentes lugares ao mesmo tempo. A ressurreição de Cristo nos dá a esperança de que um dia também ressuscitaremos, como diz o Catecismo da Igreja Católica. Cristo ressuscitou dos mortos, com a sua própria morte venceu a morte, e os mortos deu a vida. E os milagres, como o Santo Sudário e o Santo de Oviedo, não são apenas curiosidades históricas, mas também são convites para aprofundar a nossa fé. Eles nos lembram que Jesus está vivo e que sua ressurreição é base de nossa esperança. Então, meus caros ouvintes, os milagres que exploramos hoje não são evidências científicas ou histórias, mas são sinais de amor de Deus por nós. Eles nos tocam no mais profundo do coração, lembrando-nos de que Jesus não era uma figura do passado, mas o Salvador vivo, que caminha conosco todos os dias. Esses mistérios fortalecem nossa fé e nos inspiram a viver com esperança, sabendo que a ressurreição de Cristo é garantia da nossa vitória final. Vamos encerrar com uma pequena oração? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não o deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por acompanhar esse episódio do Sacracast. Até a próxima e que Deus os abençoe.